O tema de hoje, gente, que foi escolhido é Deus em nós, né? Cabe aqui a pergunta, sempre a gente tem que fazer, onde está Deus, né? Já se perguntaram isso, que lugar que ele mora? Né? Qual é a casa de Deus? Qual o lugar que ele está? Tem hora que a gente fala, né, Deus nos abandonou. Como assim? Ele abandona mesmo? Às vezes em alguns problemas, em algumas dificuldades que a gente passa. Normalmente a gente imagina Deus no céu, né? Ele está só lá no céu, ou no infinito, no alto, longe de cada um de nós. E as fronteiras, ele está fora de nós. Imagine as fronteiras da nossa pele, do nosso corpo. Deus habita fora de nós e não dentro? É algo para a gente pensar, viu? Porque a gente normalmente não pensa nisso. Onde está Deus, onde ele fica? Eu reservei duas questões aqui do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, no início, ele fala muito de Deus, né? Que é causa primária de todas as coisas. Eu reservei duas questões do Livro dos Espíritos, que são as seguintes. A questão 10, a pergunta que o Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: por que pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta: não. Esse é um sentido que lhe falta. O que os Espíritos estão dizendo? Que nós ainda não temos evolução suficiente para entendermos a natureza de Deus, né, totalmente. Nós conseguimos entender uma certa parte, mas tudo não. E aqui na questão 11, o que eles falam? Ó, a pergunta do Kardec: será concedido ao homem um dia compreender o mistério da divindade? A resposta: quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dela, que dela é a divindade, então haverá e compreenderá. Ele está dizendo aqui, o Kardec até explica de uma forma melhor aqui embaixo, que nós, conforme fomos evoluindo, vamos nos aproximando mais de Deus, cada vez mais, e vamos entendendo mais como Deus é. E sentindo mais Ele, né? Isso que é legal, isso que é o mais importante, sentindo a presença dEle. É o capítulo do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Esse trecho é tirado, está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está em Mateus, capítulo 22, versículo 34, que fala assim, ó: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe, ou seja, tentando pegar Jesus no contrapé, né? Estava provocando Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está tudo nisso, no amor a Deus e ao próximo. Mas a parte que eu mais gosto dessa passagem, o que mais me chama a atenção, é quando Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O que ele quer dizer com isso? Que há vários entendimentos de Deus. Deus é um só. A realidade de Deus é uma só. Mas como as pessoas entendem Deus, isso varia. Tem até aquele programa eu acho que é na Rede Vida, que tem do Padre Eterno, que é de uma igreja que tem lá em Goiás. Eles mostram muito a imagem de Deus. Deus de um lado, né, uma pomba em cima, do lado assim direito nosso, do lado esquerdo Jesus sentado, e ele sentado num trono também ao lado de Jesus, e embaixo Maria, que é a Santíssima Trindade, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo.
E Deus ali naquela imagem, o Espírito Santo é representado como uma pomba, e Deus é representado como um senhor idoso, né? E normalmente é essa visão que nós temos dele. De um senhor idoso. Por que idoso? Porque por causa da sabedoria, né? Do amor. E normalmente a gente associa a sabedoria, né, a pessoas idosas. E é assim que a gente vê Deus, a maioria das pessoas vê em Deus. Jesus também colocou algumas imagens para tentar retratar Deus para nós como um rei. Em muitas parábolas ele é colocado como um rei, como um senhor, né, o senhor, e como um pai, no Pai Nosso, né? A gente chama ele de pai. Mas até fica aquela pergunta, né? Será que Deus é de fato um velhinho? Tem as mesmas limitações do ser humano? E é um barato que a gente, quando vê o velhinho, a gente vê até meio careca, né? Deus é careca? Eu descobri há pouco tempo que tem um outro nome para Deus que é muito interessante, é Eloá. Não sei se vocês sabem, mas Eloá significa Deus. E Eloá é uma palavra feminina, assim como a divindade que a gente leu agora no Livro dos Espíritos. Ou seja, Deus tem sexo? Será que Deus é um homem mesmo, idoso? A visão que o Espiritismo nos traz é uma visão bem maior do que é Deus. E não só o Espiritismo, viu? Outras doutrinas e religiões também trazem. Porque Deus não tem como ele ter sexo. E por que ele seria homem? Por que não pode ser mulher? A divindade não pode ser feminina. Então Deus está acima dessa questão de sexo, né, de definição de sexo. É que nós, humanos, nós preferimos arrumar uma imagem para representar e é nela que ficamos. Não tem nada de errado, mas Deus é maior do que isso. Então dá para a gente ampliar o nosso entendimento de Deus como de Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E é isso que nós estamos buscando aqui. O Espiritismo nos diz, inclusive eu também vi teólogos falam isso, vi um teólogo falando isso na televisão, umas palavras até meio estranhas, né, meio complicada, que eles chamam Deus imanente, Deus transcendente. O que é isso? Deus imanente é Deus dentro de nós, é o Deus dentro de nós, a presença dele dentro de nós. E o transcendente é Deus fora de nós, é o Deus que transcende além de nós. Por que isso? Porque Deus, até onde a gente consegue entender dele e até onde o Espiritismo consegue nos explicar, Deus é como um mar, né? Como um espírito do universo ou de toda a criação. É como um espírito que habita tudo. Né? Não só que o nosso planeta, nossa existência, nosso mundo, mas todo o universo infinito. E a criação está inserida nele. Nós somos a criação. E ao mesmo tempo que Deus está fora de nós, nós estamos mergulhados em Deus, na divindade, em Eloá, ele também está dentro de nós. Porque não há nada que escape à presença dele. Então ele está presente dentro de nós. Para ficar mais fácil para a gente entender, é só a gente imaginar uma bacia com água e pegarmos uma esponja sem água seca, né, e colocarmos nessa bacia com água. E mergulharmos ela lá e lá no fundo a gente apertar para sair todo o ar da esponja. O que vai acontecer? A água não vai entrar dentro da esponja? Então a gente vai poder dizer que a água está tanto fora da esponja como dentro. E nesse exemplo, Deus é essa água, com a diferença que não tem a limitação do balde nem da bacia, né? Deus é infinito. E a água está ao mesmo tempo dentro da esponja como fora, e nós somos a esponja. Então Deus, ele habita dentro de nós e fora. Todo o nosso ser, todas as nossas células, todas as nossas partículas, os nossos órgãos são habitados por Deus, pela presença dele. E essa é uma informação muito de alta relevância do Espiritismo para nós. Porque a gente sempre fica colocando Deus longe, mas Deus não está longe. Preparando essa preleção, eu lembrei daquela música do Raul Seixas, vocês já devem ter visto, Gitá, né? Ou Gitã.
tem um trecho da música que ele fala assim, ó. Porque você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar, né? O fogo, a água e o ar, que antigamente as pessoas acreditavam que tudo era feito disso. E Deus é tudo, é o que está querendo dizer a letra. E ele continua, né? Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Ó, a gente tem ele todo dia. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim, né? Essa parte que é legal, ó, mas saiba que eu estou em você. Deus está em nós. Ele não está longe. Precisamos tirar essa distância que nós criamos de Deus, colocar ele numa situação assim como de um rei inacessível e acessá-lo mais no nosso interior. Quais são... por que devemos fazer isso? Né? Porque buscar Deus em planos mais elevados, tudo bem, não está errado. Às vezes as nossas orações a gente faz para planos mais elevados. Mas também podemos buscar Ele dentro de nós. Como diz Jesus no Sermão da Montanha, né? Quando orardes, recolha-se em seu quarto, recolha-se em si mesmo. A gente pode orar a Deus recolhendo em nós mesmos, no nosso interior, para sentirmos Ele dentro de nós, não como algo fora. Outra coisa interessante é que Ele nunca sairá de nós. Mesmo que a gente tente sair dele, não tem como. É como se a esponja dentro da bacia, né, tentar, a gente mexesse ela para um lado ou para o outro, mas não, a água sempre estará dentro e fora daquela bacia. Às vezes, claro, a gente se desconecta dele, mas ele está presente dentro de nós. É nós que não estamos presentes nele. O poder de Deus está em nós. Olha que legal. A gente pode usar o poder de Deus dentro de nós, porque ele habita dentro de nós. Ou o outro, olha que interessante também que Jesus falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Que é o segundo mandamento. O outro, esse próximo, por pior que seja, pode ser até o nosso inimigo, também carrega Deus dentro dele. Pode ser que ele não saiba disso, mas Deus está lá. Isso ajuda muito no perdão. Saber que Deus está ali. Outra coisa, não há mais solidão. Se a gente estiver em algum momento, se a gente se sentir sozinho, a gente tem Deus, porque Deus está dentro de nós, tá? Costumem-se, gente, a imaginar essa situação que dentro de nós, para dentro das fronteiras da nossa pele, não habita só um espírito que somos nós mesmos. Habitam dois, Deus e nós. E sempre será assim, porque ele está inserido em nós e nós nele. E para encerrar, vou contar aqui rapidinho a história do elefante, que é uma história oriental, lá do lado da Índia, né? Mas que ajuda bem a gente entender isso. Um discípulo, né, ficou em dúvida para saber onde estava Deus. E ele foi perguntar ao seu mestre onde Deus estava. E o mestre pacientemente respondeu para ele: meu filho, Deus está em tudo. Deus está dentro da pedra, Deus está dentro da borboleta, Deus está dentro do rio. Deus está em tudo. E o discípulo fez que entendeu, né? Mas tudo bem, saiu e foi foi até um mercado, aqueles mercados de rua, e lá ele começou a comprar as coisas dele que ele precisava. Em dado momento, porque lá na Índia tem muito elefante, né, apareceu um elefante desgovernado, totalmente perdido, começando a derrubar tudo e com o tratador em cima, né, o condutor, que fica aquele condutor com a varia conduzindo o elefante. E foi interessante porque o elefante estava vindo na direção do discípulo, né, e ele destruindo as barracas, todas as mercadorias, né, e as pessoas correndo desesperadas para não ser atropelada pelo elefante. E o discípulo pensou assim: bem, se o mestre disse que Deus está dentro da pedra, Deus está dentro da borboleta, Deus está dentro do rio, ele há de estar dentro daquele elefante. Portanto, se Deus me ama, ele não vai querer nada de mal de mim. Então eu não vou sair do lugar, ele não vai me atropelar. Ficou parado. E aí veio o elefante, né? O que aconteceu? Passou por cima dele.
Apesar dos machucados, das fraturas, ele sobreviveu. E foi, depois de ter ido ao hospital, claro, depois foi ao mestre, né, todo quebrado, praticamente rastejando, né, numa situação bem difícil. Chegou para o mestre e falou: pô, mestre, o senhor não disse que Deus está dentro da pedra? Que Deus está dentro da borboleta? Que Deus está dentro do rio? Deus não estava dentro daquele elefante também? E o mestre deu um sorriso assim de lado, né? Entendendo a ignorância do discípulo, e falou assim: sim, meu filho, Deus está dentro da borboleta, dentro da pedra, dentro do rio, e também estava dentro do elefante. Mas Deus também estava dentro do condutor do elefante que gritou para você sair da frente. Então é isso, gente. Para a gente lembrar como as coisas funcionam, né? Pensar como as coisas funcionam, como Deus funciona na nossa vida. Ele está conosco mesmo nos momentos mais difíceis, autorizando ou não autorizando aquilo pelo qual a gente tem que passar. E a presença dele, a providência dele, nos cobre, nos protege, anda conosco. Então, entendamos isso e procuremos olhar Deus um pouco mais dentro de nós, principalmente em nosso coração, em nossa mente e em nossa alma. Não só lá no céu, colocando ele como um Senhor poderoso, inatingível, porque a partir do momento que ele nos criou, nós temos acesso a ele. Claro que o entendimento ele vai aumentar com a nossa evolução, né? Essa proximidade com ele, essa sintonia cada vez vai ser maior. Mas a gente já tem alguma sintonia com ele, basta a gente buscar. Agora, se a gente vira as costas, não será possível sentir isso, tá bom?